Glória a Deus, amém. Você pode dar um abraço na sua família, em algum irmão perto de você, um momento de comunhão. Derrama sobre ele a bênção do Senhor, aleluia. E que a paz esteja com todos vocês, amém. Que bom, você pode tomar seu lugar, glória a Deus. Irmãos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmos 103, amém? Hoje é um dia especial. Normalmente a gente, espera assim ouvir a palavra de Deus. Se der para dar uma diminuidinha na luz aqui, tá só um pouquinho. Normalmente a gente espera ouvir uma palavra assim, que vai estar falando do Pai, ou no Dia das Mães, com aquela palavra que vem falando da mãe. Mas hoje eu quero trazer um significado um pouco maior do que de um pai muito maior do que nós podemos pensar ou imaginar, amém? Então você abriu aí sua Bíblia no Salmo 103, versículo 13, amém? Está aberto aí? Glória a Deus. Diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Aleluia. Feche teus olhos. Senhor, revela a tua palavra, se revele a nós, Senhor. Mostre a grandeza do Senhor como Pai. Revela o teu amor de Pai aos nossos corações nessa manhã, nessa noite, em nome de Jesus. Irmãos, o tema dessa mensagem é um pai que conhece as nossas fraquezas. E dentro desse título eu quero trazer para vocês hoje o coração do Pai, o coração do Abba, o coração de Deus. Porque Deus é um Pai tão amoroso, que o seu amor, ele não tem fim. E, irmãos, eu queria fazer uma breve reflexão sobre nós que somos pais. Você que é pai, levante a sua mão. Tem mais pai aí, tem pai enrustido aí, levanta a mão. Veja bem, a gente que é pai, quando os nossos filhos, eles erram, vacilam, pisam na bola com a gente lida com ele da nossa maneira. Tem pai que perde a sua paciência com o filho que chora demais, bebezinho, acorda à noite chorando. Aquele filho que já está com 12, 13 anos, mas não quer sair da cama do pai, quer dormir com o pai quer dormir com a mãe, mas o filho quer dormir com os dois, quer dormir no meio. Às vezes o pai perde a paciência, vai dormir no teu quarto. Nós somos assim. Tem pai que não consegue, dormir enquanto o filho não chega em casa. O filho saiu, a noite já está chegando, deu 9 horas, 10 horas, meia-noite, 1 hora e o filho nada. Ainda que ele tenha 20, 25 anos, já tem seu carro, seu trabalho, só falta casar e viver a vida dele. Mas o pai está ali, preocupado: cadê meu filho? Não é assim? O pai é aquele que o filho chora e ele ajuda no momento da necessidade. O pai é aquele que deixa de comprar uma calça para comprar calça para o filho. Se veste mal, mas vê o filho vestindo melhor. Não é assim? Mas mesmo quando o filho é ingrato, tem pai que age com braveza. Eu tenho dificuldade de lidar com ingratidão. Tem pai que não sabe lidar com ingratidão. Tem pai que já não dá muita bola quando o filho é ingrato.
Tem pai que fica bravo com o filho que não presta conta. Onde é que você foi? Aí o filho não quer falar, o pai já fica bravo, não é verdade? Tem pai que é assim, o pai já fica bravo e chateado. O pai que quer que o filho ajude, o filho não ajuda. O filho não quer ajudar, o filho quer dormir, quer descansar. Mas o pai quer que ele ajude. E muitas vezes isso fere o nosso coração como pai. Queria pedir para baixar um pouquinho o fundo musical e aumentar um pouquinho meu retorno, porque a chuva está me atrapalhando. Obrigado. Então, eu estou dando exemplos aqui, irmãos, de nós como pai, e somos muito falhos. Mas eu quero falar de um pai que ele é perfeito. Um pai que sabe lidar com as nossas fraquezas. Um pai que sabe lidar com a nossa ingratidão. Um pai que sabe lidar com a nossa rebeldia. Um pai que sabe lidar com as nossas faltas. Um pai que sabe lidar com as nossas ausências. Um pai que sabe lidar com os nossos defeitos e pecados. E esse pai é o Deus Todo-Poderoso. E o salmista ele diz assim: como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece. Irmãos, ainda que a gente fique como pai, muitas vezes irritado, impaciente com os nossos filhos, a gente tem um pouquinho dessa graça de ser compassivo com os nossos filhos. E Deus, imagina Deus, aqui tem pai que é paciente, tem pai que é bondoso, tem pai que é longânimo, tem pai que é amoroso. Agora imagine Deus, um pai que tem todas as características boas que todos nós temos. E pensa num pai que não tem as falhas que nós temos, porque Ele é perfeito. O salmista ele está dizendo, como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece do que os temem. E no versículo 14, o salmista diz assim, pois Ele conhece a nossa estrutura. Querido, Deus, Ele conhece você. Homem e mulher, Deus conhece a sua estrutura. Deus sabe o que você consegue suportar e aquilo que você não consegue suportar. Deus sabe o quanto tu é fraco. Muitas vezes você se levanta dizendo que é forte, que vai conseguir, mas Deus sabe que você vai errar. E lá na frente você erra. E Deus, com a sua compaixão, Ele vai lá e ama você. E aí o versículo 14, ele continua dizendo, Ele sabe que somos pó. Quando o Senhor fez o homem, Ele formou o homem do quê? Do pó, da terra. Então, o salmista está dizendo, Ele sabe muito bem quem nós somos. Somos seres humanos, carnais, lutando contra essa carne, contra esse mundo, contra o pecado. Então, isso revela que Deus, Ele conhece a gente mais do que a gente mesmo. Deus, Ele sabe tudo que vai acontecer, né, com a sua vida. Uma coisa que Deus, como Pai,
Ele não espera que os seus filhos sejam um Deus perfeito como Ele. Senão Ele não tinha, enviado seu Filho Jesus para nos salvar. Então, como Pai, Ele sabe que nós somos imperfeitos. Ele sabe que nós necessitamos de sua graça. Mas a gente precisa ter em mente que essa fraqueza que nós temos, ela não nos afasta do Pai. Quando meus filhos, eles erram, tiram nota baixa, quando eles me desobedecem, me desrespeitam, não, acabam me irritando, fazem alguma coisa errada, eles não deixam de ter uma cama, comida, um teto, amor, carinho, um abraço. Eu continuo amando eles, mesmo com as suas falhas, mesmo quando eles se levantam e não vêm me dar bom dia, mesmo quando o videogame é mais importante do que a minha presença, mesmo quando eles passam um dia sem estar comigo, sem conversar comigo, eu continuo beneficiando eles e esperando que eles me amem, me procurem, conversem comigo. Por que eu estou falando isso? Porque Deus, como Pai, e nós como filhos, cometemos esses erros com Ele. Às vezes passamos dias sem conversar com Deus. Às vezes a televisão se torna mais importante do que ler a sua palavra. Nos acordamos de manhã e nem conseguimos orar e nem dizer bom dia, Senhor. Mas ainda assim, há um teto sobre nós, há uma graça sendo derramada sobre nós, e os seus braços estão abertos para nos receber. Mesmo nós agindo como nossos filhos agem conosco, nós agindo assim como o Senhor se compadece dos seus filhos. Se não fossem as misericórdias do Senhor, o que seria de nós, irmãos? A misericórdia do Senhor é maior que a nossa incapacidade de sermos perfeitos. Eu, como pai, às vezes eu quero educar meus filhos para que eles sejam perfeitos. Daí a pastora diz: amor, você tem que entender que eles não são perfeitos. Deus, Ele vê diferente. Deus, Ele trabalha na minha vida para que eu possa ser perfeito na sua presença. Mas Ele sabe que no fundo eu vou pecar, que eu vou vacilar. Muita gente tem medo de pecar e perder a salvação. Muita gente tem medo de vacilar com Deus e sentir Deus se afastando dele. Mas Deus não é como nós. Às vezes a gente se ofende com o filho. Às vezes a gente não quer nem falar com o filho. Mas Deus não. Quando você vacila, Deus se aproxima e Ele fica ainda, fica dentro de nós assim, algo dizendo: pequei, errei, falhei, tenho que ir para o Senhor, eu estou longe do Senhor, eu preciso ir para o Senhor. É o Espírito Santo nos chamando para ir para o colo do Pai. Nós estamos perdendo a oportunidade de nos deleitarmos na presença de Deus. Nós estamos tendo a maior oportunidade do universo. No meio de tantos prazeres, no meio de tantos desejos, no meio de tanta vontade, nós estamos tendo a oportunidade de negar tudo e amar a Deus.
Eu sei que o nosso desejo é chegar no céu. Eu sei que o nosso desejo é estar com Jesus naquele lugar perfeito que Ele prometeu preparar para a gente. E vai ser maravilhoso. Mas você não vai ter a oportunidade de amar Jesus com a mesma oportunidade que você está tendo agora. Porque lá Jesus será o centro. Lá não vai haver mais pecado e nem tentação. Aqui você tem a oportunidade de negar tudo e se entregar ao Senhor, de se doar. O Senhor, Ele, eu sinto assim que Deus, Ele está chamando a sua igreja no Brasil. E isso assim é notório, a gente conversa com algumas pessoas, que Deus está chamando a sua igreja para viver um nível de relacionamento mais profundo com Ele. Não mais de uma igreja que vai ao Senhor para pedir a sua bênção, mas de uma igreja que está apaixonada pelo Pai. Eu me lembro que uma vez a minha irmã, ela estava tentando evangelizar uma menina, e ela disse assim: olha, tem sido muito difícil de falar de Deus para ela, porque ela ama tanto o pai dela é tão bom para ela, que ela meio que deixa explícito assim, que ela não precisa de mais nada, porque ela tem um amor do pai dela, que é suficiente. Só que provavelmente, né, não sei, hoje a gente não tem mais contato com essa moça, mas o dia que o pai dela se for, qual é o pai que vai abraçar ela? Eu me lembro que quando eu era jovem, né, na minha época ali, eu não sei se vocês viveram isso, mas tinha muito entre os jovens o desejo de ter um amigo que entende você, né? Aí, naquela época a gente dizia assim: eu acho que tu é da minha época, Fernando. As meninas falavam muito assim: não, essa é a minha amiga, ela olha para mim e já sabe como eu estou. A gente se olha, a gente se entende. Era o nosso sonho, né? Ter esse amigo perfeito. É balela, conhece nada. Conhece nada. Ninguém tem isso não. Deus até dá dons de conhecimento, mas não para se gabar. De palavras de conhecimento, mas não desse jeito. Eu acho que todo mundo, né, viveu frustrado porque não achou um amigo assim. Sabe por quê? Porque Deus é esse amigo. E eu orei algumas vezes dizendo ao Senhor: Senhor, por que eu não tenho um amigo? E lá no fundo do meu coração, eu senti o Senhor dizer para mim assim, e hoje eu entendo: eu sou o teu melhor amigo. Eu não te dou, porque senão tu vai esquecer de mim. E eu quero que eu seja o teu melhor amigo. Na minha juventude eu senti o Senhor falando isso. A tua esposa, o teu esposo pode ser o teu melhor amigo terreno, mas Deus é maior. Deus é maior. Nesse salmo aqui, né, o salmista está engrandecendo o Senhor. E no versículo 10 ele fala assim, ó, sobre as misericórdias: não nos tratou segundo os nossos pecados. Como pai, a gente trata o filho conforme os seus pecados, conforme os seus erros. Se ele errou, passou dos limites, né, umas palmadinhas ali não tem problema, né, com amor e carinho, sem espancamento, né, porque senão você vai preso, e até eu posso ser preso, está sendo filmado ali agora. Mas eu digo assim, aquela correção com amor e carinho, né? Quando o versículo 2 diz que quanto distante o Oriente é do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Uau, olha que pai maravilhoso. Eu me lembro que
Eu tirei meus filhos de uma sala, botei em outra, porque eu achava que alguém estava influenciando demais eles. Vai para outra sala, troca. Porque eu quero afastar deles aquilo que pode fazer eles se perderem. Deus, Ele faz o mesmo. Acabei de falar, eu queria um grande amigo, e Deus afastou de mim todos os melhores amigos que eu poderia ter. Todos me decepcionaram, mas Deus nunca me decepcionou. Deus nunca me decepcionou. Eu é que não sabia me relacionar com Deus. O versículo 13, que a gente leu bastante vezes: como um pai se compadece de seus filhos. É assim que Deus nos ama. A nossa fraqueza é grande, mas a misericórdia de Deus, ela é maior do que as nossas fraquezas. O nosso pecado é sério, e às vezes ele é tão sério que nós pensamos: será que Deus é capaz de perdoar? Mas o perdão de Deus é maior, é mais forte, é mais poderoso. A nossa incapacidade é real, mas a graça de Deus é mais real ainda, é maior ainda. O tamanho da nossa fraqueza nunca será maior do que o tamanho da misericórdia do nosso Pai. Por isso nós clamamos: Abba, Pai. Paizinho, Paizinho. Eu acredito que Deus hoje, Ele quer derramar sobre nós o amor de um pai, o amor do pai. Talvez você nunca, para pessoas que não tiveram pais amorosos, é difícil pensar em Deus como pai. Talvez você pensar em Deus como pai é uma referência muito ruim, porque seu pai foi terrível com você, seus pais. Mas Deus quer mostrar para você o que é um pai de verdade. Mas que grande graça, que grande misericórdia. Isso é uma licença, um visto para a gente pecar à vontade? Aí é o pecado da hipergraça. Posso pecar deliberadamente, o Senhor vai me perdoar. O bom pai corrige o seu filho também quando precisa, não é verdade? O bom pai corrige o filho. Por isso que o versículo, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece do que os temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Na primeira parte ele diz: se compadece dos que o temem. Essa palavra teme, ela foi romantizada bastante. Teme, aquele amor que Deus tem assim e tal, então a gente teme amando tal. Não, teme é medo mesmo, tem medo mesmo, sabe? A presença do Pai gera um temor, a presença do Pai gera respeito, a presença do Pai gera submissão, a presença do Pai muda a nossa postura, nós começamos a honrar. A presença do Pai nos muda. A gente começa a viver em reverência, submissão e obediência a Ele. Deus deseja de nós o nosso temor. Deus quer de nós o nosso temor. Por isso, a misericórdia, a sua graça está para aqueles que o temem. Porque tem gente que peca, mas não teme o Senhor.
não honra o Senhor, não tem reverência ao Senhor. Já estou finalizando. Quero dizer que também aqui a graça não nos dá licença para permanecer no pecado. A graça nos chama, na verdade, para fora de uma vida de pecado. O pai, ele vai morrer investindo na vida do filho, esperando que o filho seja a melhor versão, que o filho seja melhor do que ele, que o filho prospere mais do que ele, que o filho cresça mais do que ele, que o filho não cometa os erros que ele cometeu. Então a graça, a bondade de Deus, ela tem o intuito de nos chamar para fora de uma vida de pecado. A misericórdia de Deus deve produzir em nós arrependimento, temor, obediência, comunhão. Como que nós podemos aprender a ser filhos, né? A gente começou falando de como que um pai, como nós que somos pais, muitas vezes tratamos os nossos filhos. E aí eu faço uma pergunta: como você tem se relacionado com Deus? Como está o seu relacionamento de filho com Deus Pai? Talvez a gente saiba trabalhar, servir. Eu sei. Não, meu relacionamento com Deus é aqui, ó. Tocando, adorando. O meu relacionamento é servindo, sendo um diácono. Não, o meu relacionamento. Não, olha, eu sou um homem muito temente a Deus. Eu honro, eu venho, faço. Não, isso tudo é muito importante. Isso tudo é uma expressão de amor, mas não define, né, nós como filhos. Isso não define a gente como filho de Deus. Isso nos define assim como servo. Mas Deus, Ele quer que a gente aprenda a ser filho. Filho, Deus quer que nós sejamos filhos dele. Filhos entendem que são dependentes. Filhos pedem ajuda. Filhos podem voltar para casa, pois sabem que podem chegar diante do Pai. O filho, ele tem liberdade. E nessa noite, o que eu gostaria de quebrar aqui é o espírito da religiosidade. Eu estou falando de Deus como Pai, e estou tentando trazer aqui para a gente pensar e refletir sobre o coração de Deus e o amor que Deus tem. Talvez você teve uma relação com teu pai, onde o teu pai te dava amor quando você era perfeito, quando você fazia aquilo que ele gostava que você fizesse. Mas Deus não é assim. Mesmo você não sendo aquilo que você acha que deveria ser diante de Deus, Deus te ama. A porta está aberta para você entrar. A cama está preparada para você dormir. A mesa está posta para você comer. Davi, quando assumiu o trono de Saul, depois de um tempo ele fez uma pergunta: tem alguém ainda da descendência
de Saul que está vivendo aqui por perto. E ele descobriu que tinha uma pessoa chamada Mefibosete, que era da família de Saul. Então ele mandou chamar o Mefibosete. Ele deu terras para Mefibosete. E ele fez uma promessa a Mefibosete, que Mefibosete, ele teria lugar na sua mesa, enquanto ele fosse rei. E, só que Mefibosete, ele tinha um problema. Mefibosete, ele tinha as pernas, né? Ele tinha problema nas suas pernas, ele tinha uma deficiência física, não sei dizer direito qual era o tipo. Mas que para um rei, alguém com defeito estar na sua mesa, não era muito bem-vindo. Na cultura antiga, um rei não colocava alguém imperfeito para comer com ele. Mas Davi, que é um homem segundo o coração de Deus, nos mostra como Deus trata um filho imperfeito, como Deus trata os seus. Quando Mefibosete senta naquela mesa, Davi não está se importando com as suas pernas, Davi está olhando o seu rosto e o amando. Deus convida-nos a sentar na sua mesa e comer do banquete que Ele tem para a gente, não porque você merece, mas porque Ele te ama, e porque o amor dele é infinito, e Ele quer que o seu amor impacte a sua vida, e faça você odiar e detestar o pecado, por causa do amor que Ele tem por você. Que o amor dele nessa noite rasgue o nosso coração, rasgue a nossa alma, nos faça nos render aos seus pés e dizer: eu quero ser filho, eu quero ser amado, eu quero conhecer o teu amor de Pai. Que o Senhor nessa noite gere em nós paixão por Ele, desejo santo pela sua presença. Quero convidar você a ficar de pé.